Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e se eu precisasse escolher apenas uma ação na Bolsa de Valores seria essa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo de hoje, porque eu preparei duas grandes simulações aqui para vocês, tá bom? Primeiro é essa rentabilidade aí que saiu de R$ 32,96 e virou mais de R$ 8.500 em 10 anos, com esse ativo que eu vou mostrar para vocês, focado em dividendos, tá bom? Ações na Bolsa de Valores que pagam dividendos. E eu vou te mostrar exatamente aqui também uma carteira top 10 que trouxe um resultado muito bom também. Vou mostrar essa outra simulação, mais de R$ 10 mil de dividendos aí, de renda caindo na conta ao longo dos últimos 5 anos. Então, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e eu já vou logo compartilhar minha tela para te mostrar qual seria essa única ação, essa ação escolhida aí para minha carteira se eu só pudesse decidir por uma. Seria esse aqui, ó, um ETF que se chama DIVO11, ou seja, se eu entrar lá na minha corretora e digitar esse nome aqui, DIVO11 é o ativo que eu estaria comprando, tá? Por quê? Ele é um ETF que replica o índice de dividendos, o IDIV, calculado pela B3, né? O IDIV, na verdade. O que é isso? Um ETF, então, ele é como se fosse um grande pacotão que você compra um ativo e já tem vários outros dentro dele, tá bom? Então, é muito eficiente você pensar em investir em índices, principalmente se você quiser ter poucos ativos, poucos investimentos. Então, pensa comigo, um índice, ele replica as principais ações daquele país, né? Então, se eu olhar um índice, por exemplo, o IDIV, tem as ações mais negociadas no Brasil, mas esse especificamente são aquelas ações boas pagadoras de dividendos, historicamente. Então, eu vou até compartilhar aqui mais uma vez na minha tela a composição desse índice, para você ter uma ideia, tá bom? Então, por exemplo, se eu comprar um ETF, que tem esse nome DIVO11, eu vou estar comprando a Vale, vou estar comprando BB Seguridade, vou estar comprando B3, Gerdau, Telefônica, CEMIG e etc. E daqui a pouco eu te mostro aí mais detalhes sobre esse top 10, essa carteira top 10 de dividendos, especificamente usando como referência esse índice. Mas se eu precisasse escolher apenas uma ação, eu iria no DIVO11, tá? Ele é um ETF, mas é como se fosse uma ação porque é negociado lá na Bolsa de Valores e ele já conta com uma diversificação muito interessante dentro dele. E agora você vai ficar impressionado com essa primeira simulação que eu preparei para vocês, porque é muito rentável esse investimento no DIVO11. A gente tem que pensar que esses índices, eles seguem uma grande média de mercado, mas essa média é muito eficiente, né? E facilmente, aí, sem grandes transtornos ou dificuldade, pode trazer bons retornos historicamente para nós investidores. Então dá só uma olhada nesse estudo, nesse primeiro estudo que eu preparei aqui para vocês, tá? Eu usei a calculadora desse site aqui, o Investidor 10, na verdade esse gerenciador de carteiras, porque com as ferramentas certas a gente consegue fazer estudos mais aprofundados. Então o que eu fiz? Eu fui acrescentando aqui nos lançamentos uma pessoa que comprasse uma cota do DIVO11 10 anos atrás até agora, ou seja, 120 meses corridos comprando um ETF ao longo desse período todo, tá? Vou até pedir para o pessoal da edição aí colocar, porque é muito fácil incluir os lançamentos aqui dentro desse site. Demorou um pouquinho, porque foram 120, então o pessoal que está colocando aí meio rápido, né? Acelerando a tela, mas basicamente o resultado vai ser esse aqui, ó. Uma cota em todos os meses aqui, ó, sendo que a última cota foi comprada dia 1/11 de 2022 e a primeira cota foi comprada aqui dia 1/12 de 2012. Veja, a primeira cota comprada lá atrás custou R$ 32,96. Essa pessoa foi comprando, então, nessa simulação todos os meses. Depois pagou 35, pagou 34, pagou 33. E aí a gente vai aqui no resumo, né, nesse gráfico, porque a gente consegue ver alguns detalhes mais importantes, tá? Ó, o valor aplicado nesse período todo, R$ 5.386. Saldo bruto, atualmente, R$ 8.586, uma rentabilidade total aí no período de 59%. E aqui eu quero ressaltar esse ponto. Cada mês foi comprado um valor diferente, né? Então o preço médio é R$ 44,88. E o preço atual desse ETF, se você entrar na sua corretora para comprar hoje, está R$ 71,57, né? Então essa é uma primeira lição, né? O poder de ir comprando sempre. É importante, né? Você ter uma rentabilidade
bem interessante aqui. E, obviamente, né, se uma pessoa tivesse comprado simplesmente 10 anos atrás, a gente vai ver até que é um retorno maior ainda, né? Se eu puxar aqui dentro do gráfico, ó, 10 anos, R$ 1.000 teriam se tornado agora 1.980. Então, a gente está falando de quase 100% de lucro quem comprou exatamente ali em 2013 até agora. E eu gosto de acompanhar mais detalhes, olha que impressionante, olha só que impressionante esse comparativo, tá? Se a gente pegar o Divo 11, que é esse ETF que replica o índice das principais ações pagadoras de dividendos do Brasil, se a gente comparar com o Ibov e o IFIX, o Divo 11 é mais rentável ao longo dos últimos anos, né? O Ibov é o quê? São as ações mais negociadas, as maiores empresas do Brasil. E o IFIX, os maiores fundos imobiliários. Então, o IDIV, né, o Divo 11 aqui, performou melhor ao longo dos últimos 5 anos e também ao longo dos últimos 10 anos. Ó, a gente está falando de 104% de rentabilidade. Então, não dá para fechar os olhos para essas ações que pagam bons dividendos. Seja através de um índice, né? Porque quando você compra um índice aqui, você está comprando uma grande média, né? Você está comprando algumas ações que vão bem, algumas vão melhor, outras pior. Você está comprando uma média, mas já é muito eficiente para o investidor de longo prazo. Ou então você pode também usar aquela parte do stock picking, né? Que seria você selecionar algumas. E eu fiz esse outro estudo aqui para vocês também, que é muito legal, por isso que eu falo que com as ferramentas certas a gente consegue produzir mais estudos, mais conteúdos. Então eu fiz uma outra carteira aqui, ó, que eu chamei de Top 10 Dividendos, dentro aqui do site do Investidor 10. E a parte legal, pessoal, é que eu posso deixar o link na descrição e você acessa essa carteira aqui. Você vai acessar todas as funcionalidades do site do Investidor 10, pode fazer os seus estudos também, bem bacana. Vou compartilhar aqui então na tela, ó, a carteira Top 10 Dividendos, tá? Que eu peguei ao longo dos últimos 5 anos. Eu peguei as 10 ações que compõem o índice, o Divo 11 atualmente, tá? Então eu peguei aqui, ó, a Vale, BB Seguridade, B3, GGBR. Então eu fiz essa simulação. Essas 10 principais ações de hoje do IDIV, se alguém tivesse investido 5 anos atrás, veja o impacto agora, tá? Olha que legal. Então essa pessoa ela teria aplicado R$ 23.571, tá? Teria um ganho de capital de R$ 12.991, tá? Isso ganho, né? Valorização dessas ações. Uma rentabilidade de 55,12%, né? E aqui descendo, a gente pode ver os detalhes. Então, a ação que mais valorizou aqui foi a Vale, né? As ações de Vivo caíram um pouquinho ao longo desses últimos 5 anos, mas você vê que tendo uma carteira diversificada, você vai ganhando de um lado, né? Você perde de outro, mas muitos bons resultados, né? Então já é mais uma lição aqui. Essas ações boas pagadoras de dividendos, elas também têm uma tendência de valorização, né? Por quê? Porque são líderes do seu mercado, tem bastante fluxo de caixa, né? Esse fluxo de caixa recorrente, ou seja, elas conseguem vender muito bem seus produtos e serviços, né? Então, BB Seguridade indo muito bem, Gerdau, Petrobras e aqui a Itaúsa foi a pior aqui dentro dessa simulação de 5 anos para cá. E aqui dentro dessa ferramenta também a gente consegue ver quanto de dividendos, quanto de proventos essa carteira que pagou também ao longo desses últimos 5 anos. Então, um total de R$ 10.036. Olha que importante, hein? Essa pessoa teria aplicado R$ 23.571 e teria R$ 10.000 de provento só nesse período, né? Anualmente, ó, pagando bastante, sendo que nos últimos 2 anos pagou-se mais, né? Até porque dentro dessa carteira aqui, ó, vamos até pegar ali de novo o resumo, tem uma proporção muito grande da Vale, né? E da Petrobras, né? Que esses últimos 2 anos pagaram muito mais do que a média, né? Provavelmente 2023, 2024 não pagarão tanto assim, né? Por isso que é sempre bom a gente ter uma simulação de carteira aqui bem legal, né? Então, como que eu fiz? Aqui dentro de lançamentos, eu fui e coloquei se essa pessoa tivesse comprado 100 ações dessas empresas aqui, top 10, 5 anos atrás, tá? Não está com aquele investimento todos os meses, mas você pode acessar aqui, esse link está na descrição e dar uma olhada nesse estudo aqui, desse top 10, essa carteira top 10 dividendos com os últimos 5 anos. Recomendo que você faça isso, porque é muito importante você pensar nos seus investimentos para o seu futuro e o pensamento em dividendos na Bolsa de Valores realmente é muito vitorioso ao longo do tempo. No longo prazo, você vai ter dinheiro no seu futuro pensando nos dividendos. Então,
Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, suas dúvidas, suas questões, que eu volto aqui para ajudar vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time, o time do Lucro FC.